Aqui no nosso quarto passo, eu vou falar de um assunto um pouco delicado, mas que é a vida financeira, o orçamento doméstico da sua família, tá? Independente se você vai deixar um emprego ou não, se você já está em casa, eu quero convidar você a fazer um trabalho que se chama planejado versus realizado, certo? Ou seja, traçar metas para que seja possível o seu retorno ao lar. Muitas vezes a gente escuta que fala assim, não, eu não posso deixar. Mas você não pôs na ponta do lápis, você não viu o quanto você gasta com escola, o quanto você gasta com uniforme, o quanto você gasta com alimentação fora de casa, o quanto você gasta às vezes com uma pessoa para ter que limpar a sua casa, porque não é você que tá lá, né? Ou às vezes até mesmo com produto de limpeza que é desperdiçado, porque não é você que tá cuidando, né? A comida dentro de casa que acaba jogando fora, porque não é você que tá cuidando. Então, coloque na ponta do lápis hoje como está e o planejado, como que você gostaria que isso se tornasse. Ou, ai não, se eu for sair, né, do meu trabalho, ou seja, eu não vou ter mais o meu salário, mas eu vou estar em casa, vou economizar nisso, 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 então o meu planejado, como que poderia ficar o nosso orçamento doméstico se eu estivesse em casa. E aí, como que você vai dividir isso? Primeiro, despesas fixas, né? Antes de despesa, você vai colocar, claro, a receita, né? O salário do seu marido, seu salário, outras receitas que vocês têm, outras entradas de dinheiro que você tem. Depois, as despesas fixas. Quais são? Essas são aquelas que, assim, impreterivelmente vocês precisam pagar. Faça chuva, faça sol, aquilo dali vocês vão ter que pagar sempre. Ou seja, água, luz, condomínio, a internet, plano de saúde, financiamento da casa ou aluguel, financiamento do carro ou seguro do carro, ou seja, todas as despesas que são fixas e que vocês não podem abrir mão. E aqui é muito importante que o casal converse, porque muitas vezes o marido está disposto a algum sacrifício e você não sabe. Então é importante que vocês conversem, coloquem na ponta do lápis. Só vou dar uma dica aqui. Vá para essa conversa sem cobranças, certo? Não cobre o seu marido, né? Faça propostas, porque isso é uma meta junto em família. Bom, coloquei as despesas fixas, depois eu coloco as variáveis. E aqui seja bem sincera mesmo com o que pode ser variado, né? Ou seja, roupa, sapato, viagens. Aí até na questão de despesas fixas, né? Eu convido vocês a colocarem coisas que eventualmente acontecem, mas que podem acontecer, como por exemplo, farmácia, remédio, né? Coisas que podem, que precisa, certo? Eu sei que pode parecer que é uma despesa variável, porque acontece de vez em quando, mas são coisas que a gente tem que estar prevenido. A gente não pode abrir mão de jeito nenhum. E nas variáveis, coloca aquilo que você pode abrir mão, ou que você pode reduzir, ou que você pode mudar. Isso é importante, porque na hora de eu fazer o planejado, eu sei o que é que eu posso cortar. Então, coloque bem sinceramente na ponta do lápis, certo? Se for possível, faça um teste de pelo menos uns 3 meses. Se você ainda não deixou o seu emprego, tente fazer isso como se você continua trabalhando, mas tenta fazer esse planejado como se você já estivesse em casa. Se for possível, né, pega o valor do seu salário, coloca numa conta de investimento, né, ou deixa guardado para tentar fazer uma simulação de como seria ficar sem ele, mas para que vocês comecem a testar, né, comecem a ver realmente se é possível. E aí sim, tomar a decisão com muita serenidade, vendo aquilo que vocês estão dispostos a mudar, porque muitas vezes é preciso mudar o padrão de família, né? Ou seja, tinha 2 carros, agora a gente vai ter só um, né? Ou vai pegar até um carro que exige uma manutenção mais econômica, né? A nossa casa, bom, já não vai mais precisar de diarista, mas, eu conheço minha realidade, acho que eu vou precisar pelo menos uma vez por mês para me ajudar em algo mais difícil, ou não, dou conta agora, consigo fazer de tudo. Né? As crianças estavam em período integral na escola, agora eu consigo cortar, elas conseguem ficar meio período. Eu não preciso mais comprar lanche, eu posso preparar em casa para fazer para elas. Então, são tudo que você tem que botar na ponta do lápis e ver o que realmente pode ser mudado. Não pode ser mudado nada, não pode ser alterado nada. De qualquer forma,
tracem metas financeiras também, certo? Assim como numa empresa, né? Ou a gente tem uma meta de redução de custo, ou uma meta de lucro, de faturamento, de investimento, né? Tracem metas também para sua família, né? Ah, a gente precisa ter uma reserva de emergência, então a gente vai economizar mais aqui para conseguir atingir essa reserva que a gente não tem ou que a gente precisa aumentar. Ou não, eu vou sair do trabalho, né? Mas eu sei que ainda vai faltar X reais dentro do nosso orçamento. Então, essa vai ser a nossa meta, a gente tem que trabalhar por isso. E quanto a gente está disposto, né, de sacrifício, ou de flexibilizar, ou de mudar, se a gente não atingir essa meta? Qual vai ser o nosso plano B, se a gente não atingir essa meta? Agora eu quero que, assim, você veja bem toda essa reflexão. Não pense que porque você fez todo esse planejamento, de que porque você fez todas essas contas na ponta do lápis, você tem o controle de tudo, tá? Não pense dessa forma. Não é para você ter o controle de tudo. É para que você tome decisões de forma responsável. Mas saiba que né, imprevistos podem acontecer. E aí volta lá no primeiro ponto que eu falei para você, né? De razões que você precisa ter fixo de porque você quer estar em casa e que você conversou com seu marido e que vocês estão dispostos a isso. Isso é muito importante, porque tendo isso claro, né? Mesmo que as coisas fujam um pouco do controle, vocês terão serenidade, né? Para conseguir traçar novamente os planos e fazer outra coisa. Tá? Então, não é fazer planejamento para ter o controle de tudo. Nós nunca vamos ter o controle de tudo. Nunca. As coisas podem acontecer. Essa pandemia veio para provar isso, né? Que a gente poderia estar muito bem planejado e de repente não deu certo, né? Ou ao contrário, se aproveitou e deu muito mais certo. Então, pensar seriamente, pensar serenamente como recalcular a rota, certo? Agora vamos para o nosso sexto ponto e último.